Irmãos, vamos retomar o nosso estudo de 1 Timóteo e agora nós vamos ao capítulo 1. Vamos ler capítulo 1 a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem de fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, nessa nossa primeira leitura, também lemos um trecho do verso 1 ao verso 2, que nós fizemos abordagem no domingo passado. Então, aqui no verso 1 e verso 2, apenas rememorando, nós vimos quem era Paulo, nós vimos como esse Paulo recebeu da parte de Deus um mandato, né? E nós vimos essas expressões utilizadas a se referirem a Deus como Salvador e a Cristo como nossa esperança. E por fim também nós comentamos algo sobre Timóteo, né? O testemunho que Timóteo tinha acerca da igreja que se reunia em Listra, onde ele provavelmente conheceu a palavra e conheceu também o apóstolo Paulo naquele testemunho, naquela ocasião em que ele foi apedrejado, né, e foi dado como morto. O apóstolo Paulo, ele se levanta e entra novamente na cidade. Ali é dito que os discípulos estavam ao redor dele quando ele foi dado como morto. E muito provavelmente Timóteo, que era um discípulo, também estava ali e presenciou todos esses eventos. Hoje, especificamente, irmãos, nós vamos entrar aqui e conversar um pouco sobre, a partir do verso 3. Talvez o ponto assim, central do que nós vamos falar hoje se refere à oposição que tem as conversas e falatórios inúteis no meio da igreja, os ensinos e fábulas, né? A doutrina diversa, o ensinamento da lei distorcido, em contrapartida ao que Paulo, pelo Espírito de Deus, denominou a sã doutrina. Então, temos sempre que lembrar que o ponto da carta de Timóteo é para que saibamos como proceder na casa de Deus. E por onde que o Espírito começa em nos ensinar como proceder na casa de Deus? Pela palavra, como admoestação. Que falatórios, discussões
doutrinas diversas ou diferentes, que nós vamos ver aqui, elas se opõem à sã doutrina, à verdade do Evangelho. Então sempre haverá essa guerra, né? Porque o objetivo do diabo é distorcer a palavra de Deus e levar os filhos de Deus ao engano. Então, voltando aqui os nossos olhos para as nossas Bíblias, nós temos aí o verso 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia. Provavelmente isso aqui aconteceu depois que Paulo foi liberto da sua prisão em Roma. Porque os historiadores e aqueles homens, os estudiosos da palavra, que têm um conhecimento mais profundo, grande parte deles atestam que Paulo esteve preso 2 vezes em Roma antes de ser martirizado. Ele foi preso uma primeira vez, que é quando ele é levado, né? Que é aquela passagem de navio, que ele apela para César, entra no navio, esse navio naufraga e ele consegue chegar a Roma. E lá é dito que ele ficou numa espécie de prisão domiciliar, porque é atestado que ele aluga uma casa e ele fica morando nessa casa. E ele recebe visitas das pessoas aos quais ele faz uma exposição do Evangelho. Isso é registrado na palavra de Deus. Mas lá diz que ele tinha troca de guardas. Então a prisão domiciliar deveria ser algo assim. Ele ficava algemado a esses guardas romanos, mesmo na sua casa que ele havia alugado. E haviam turnos de guardas que se revezavam. E a palavra registra que quando havia troca de turno, Paulo pregava a palavra para aqueles homens, né? E assim como pregava a palavra também para aqueles que iam visitar ele. Então, quando aqui diz que ele estava de viagem rumo da Macedônia, significa, muito provavelmente, que ele foi liberto de Roma, da prisão, a primeira prisão, e ele começa então a fazer essas viagens, tá? E é dito que Paulo então rogou a quem? A Timóteo, para que Timóteo permanecesse em Éfeso. A igreja em Éfeso, a qual Paulo ele destina uma carta aos Efésios. Essa carta aos Efésios, nós vimos alguma coisa na última reunião, que ela fala de um assunto dos mais elevados. A carta de Éfeso, irmãos, é considerada por muitos a carta mais elevada, a porção mais elevada das Escrituras, porque fala da glória de Cristo e da sua igreja. É lá que a gente vai encontrar, registrado no capítulo 1, por exemplo, que Deus revela um mistério que estava oculto no seu coração desde a eternidade. É ali que é registrado em Éfeso. E qual que é esse mistério? Fazer Cristo o centro de todas as coisas. Então as revelações que Paulo tem na carta de Éfeso são muito elevadas acerca da glória do nosso Senhor Jesus e da sua igreja, né? Então é para esta igreja que Paulo então pede que Timóteo permaneça entre aqueles irmãos. Com qual objetivo? Veja aí, acompanhe no verso 3. Para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Numa tradução mais literal do grego para o português, não seria uma outra doutrina, mas seria doutrina diferente, para ficar bem literal mesmo. Então seria para que não ensinem doutrina diferente, né? Aquilo que não provinha do ensino dos apóstolos. O que é doutrina diferente? Aquilo que não provém do que era ensinado naquela época pelos apóstolos, né? Agora é importante a gente destacar que há um registro no livro de Atos que diz assim que a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, não era propriamente uma lição, não era uma cartilha. Você tem que fazer isso, isso e assado. Lá diz que eles não cessavam de pregar e anunciar uma pessoa, a Cristo, né? Então, tudo que foge do ensino, da centralidade de Cristo, da centralidade da sua obra, constitui doutrina diversa ou doutrina diferente.
Continue aí atento ao que nós vamos ver no verso 3. A fim de que não ensinem outra doutrina. Veja aí o verso 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Né? Então, fábulas, irmãos, é como se as pessoas ficassem discutindo e conversando sobre mitos, né? Sobre histórias, ficções, rumores. Então, começou a surgir no meio da igreja em Éfeso ensinos ou doutrina diversa que se direcionavam a essas fábulas, a essas genealogias intermináveis. Muito provável essa palavra aí, genealogia, está se referindo a genealogias que eram constantes no Antigo Testamento. Muito provável que se discutia, por exemplo, a genealogia de Cristo, né? Tentando localizar a origem humana do nosso Senhor. Então eles se dedicavam muito em ensinar e discutir sobre essas coisas, das quais Paulo, pelo Espírito de Deus, considerou que não eram ensinos centrais e que não promoviam, na verdade, edificação. Vamos pegar um pouco essa palavra fábula e vamos em outros textos aqui, para os irmãos entenderem um pouco mais sobre o que nós estamos expondo. Abra sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo 4. Verso 4. O irmão leia, por favor. 2 Timóteo 4, 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você está vendo? Aquela oposição. De um lado você tem a verdade, de outro lado você tem as fábulas, rumores, ficções, né? Nada confirmado. Agora eu trago um pouco para os irmãos para a gente refletir sobre isso. Hoje em dia as pessoas têm se dedicado muito a discutir e se aprofundar em assuntos que não são os assuntos centrais da palavra de Deus. Tem preferido, por exemplo, e isso tem provocado grande divisão na igreja, discutir se haverá um arrebatamento, 2 arrebatamentos, 3 arrebatamentos. Se o anticristo já está aqui ou ele vai chegar e quando ele vem, né? Que mais? Se o batismo, a pessoa tem que mergulhar totalmente dentro da água ou se basta jogar uma água na cabeça dele. E assim por diante. Então a gente gasta tempo discutindo assuntos secundários que não estão muito claros na palavra pelo propósito do Senhor mesmo, e a gente perde de visão o ponto central. A gente vai ver qual é o ponto central. Então aqui em 2 Timóteo é dito o quê? As pessoas preferem isso, essas fábulas à verdade. Tudo aquilo que é periférico atrai a atenção. Técnicas de como você ter sucesso nos negócios, técnicas de como você ser bem-sucedido na família, e assim você vai beliscando elementos que constam na palavra, mas você não toca a pessoa de Cristo. Entende? Veja também o capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas de veras caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Veja aí que a palavra fábula, que é o que nós estamos estudando, agora ela está alinhada a uma outra palavra, que é preocupante. Fábulas profanas. O que é algo profano? É aquilo que contraria a santidade e a glória de Deus. Profano, essa palavra, a gente já aprendeu, ela fala de uma periferia espiritual. Profano significa uma faixa de terra em torno do templo. Esse é o significado original dessa palavra. Uma faixa de terra em torno do templo. Significa que você não tem o quê? Profundidade.
Você tem só coisas rasas. Quem foi considerado profano na palavra? Vocês se lembram? O livro de Hebreus registra isso, Jaqueline. Saul foi considerado um homem profano. Por que ele foi considerado um homem profano? Porque Saul trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Por isso ele foi considerado um homem profano. Ele era filho como Jacó, mas a ele foi concedido um privilégio maior da parte de Deus. Só que ele trocou aquele privilégio, por uma satisfação, uma necessidade da carne presente, né, temporária. Então, muitas vezes, nós trocamos o conhecimento de Deus, da pessoa e obra de Cristo, por assuntos seculares deste mundo. Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Como é que eu faço para ter sucesso na profissão? A gente traz esses assuntos para discutir na vida da igreja. Então, o que Paulo está falando? Essas pessoas, Timóteo, precisam ser exortadas, porque eles estão na casa de Deus, discutindo fábulas, e fábulas profanas, e assuntos que fogem da verdade. Eles precisam, então, ser exortados com respeito a isto, né? Agora, voltando para 1 Timóteo, capítulo 1. Há uma outra expressão que merece um pouquinho de cuidado aqui nosso para a gente considerar. Vamos retomar a leitura do verso 4. Nem se ocupem com fábulas, ou seja, não gaste tempo com isso, e genealogias sem fim. Agora veja aí, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, quando a gente foge do ensino, segundo o Evangelho, da centralidade da pessoa e obra de Cristo, não é, irmãos, que nós não podemos tratar de assuntos como família, como trabalho, porque a própria palavra trata disso. Como os servos devem se portar, como os senhores devem se portar, como os filhos, como os maridos e esposas. A questão não é essa, mas a questão é você abandonar o tema Cristo para se dedicar e se virar para essas coisas, como se elas fossem centrais nas nossas vidas, tá? Então ele diz aqui que esses assuntos, então, quando são desconectados, eles mais produzem o quê? Discussões do que o serviço de Deus na fé. Qual é o serviço de Deus na fé? A edificação do corpo de Cristo. Isso está lá em Efésios capítulo 4. Os irmãos podem ler depois. Para que a igreja possa então completar o seu serviço. É dito lá em Efésios. E qual é o seu serviço? A edificação de si mesma, até que todos atinjam a maturidade, a estatura da plenitude de Cristo. Essas discussões aqui, né? Eu lembro o tempo nosso aqui, que houve um tempo de discussão por causa do Ministério da Música, um queria uma coisa, outro queria outra, e quando se deixava do serviço da casa do Senhor, tá? Todo mundo discutindo uma coisa que hoje é tão simples. Então, são situações que nós vivenciamos aqui. Por exemplo, nós vivenciamos uma dificuldade muito grande, porque havia uma visão de que nós somos chamados para desenvolver um sistema educacional onde as crianças seriam evangelizadas. Mas a palavra de Deus não diz que a igreja foi chamada para desenvolver escola. A palavra de Deus não diz que a igreja foi chamada em primeiro momento para desenvolver projeto social. A palavra de Deus diz que a igreja foi chamada à comunhão de Cristo e ao testemunho do Evangelho. Então a gente gastou tempo, energia, e isso promoveu o quê? Discussões do que o serviço de Deus na fé. Né? Então estamos trazendo para nós aqui, porque nós também não estamos isentos ao que nós estamos estudando. Né? Voltando aqui novamente,
Verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Então você percebe, irmãos, que ao invés de se gastar tempo com fábulas, com genealogias, Paulo gastava tempo admoestando. E a finalidade dessa admoestação, o que é admoestar? É você alertar, você exortar sobre um perigo. Então você admoestar, Paulo gastava tempo admoestando para quê? Qual era a finalidade? O amor. Não eram as fábulas, não eram os ensinos sobre genealogias que ele gastava o seu tempo. Agora, obviamente, quando a palavra se refere a amor aqui, Paulo vai dizer que o verdadeiro amor, que serve então, que é a finalidade da admoestação, da preocupação dele pela igreja, deve proceder de um coração puro. Qual é o contrário de puro? Algo que está misturado. Então nós nunca vamos expressar o amor de Deus de uma maneira clara, no sentido do cuidado da admoestação, se nós estivermos também misturados com aquilo. Então vamos pegar lá um exemplo do Antigo Testamento. Você tem Abraão e você tem Ló. Ló estava misturado e Abraão estava separado. A Bíblia é muito clara sobre isso. Ló estava lá na região de Sodoma, Gomorra, em meio a todo aquele pecado. Ele se assentava às portas da cidade, afligia o seu coração com tamanha injustiça, imoralidade e afronta a Deus. Esse era Ló. E Abraão estava fora, alheio de todas essas coisas. E aí a palavra diz que quando Deus revelou, porque Deus revela os seus planos para aqueles que estão separados, não para aqueles que estão misturados. Então Deus foi a Abraão para lhe dizer que estava no seu coração o quê? Destruir. Ele diz que o pecado de Sodoma havia chegado ao limite e que ele desceu para julgar. Ele anunciou isso para Abraão e não para Ló. Quem era o mais interessado em saber disso? Era Abraão, que nem estava lá? Não era Ló? Mas Deus só revela o seu propósito, os seus projetos, aquilo que está no seu coração, para aqueles que estão separados. Então o amor, que é a finalidade da admoestação, ele precisa proceder de um coração que não está dividido entre as coisas mundanas e o Senhor. Um coração para o Senhor. É apto à admoestação, que é a finalidade, que tem como finalidade o verdadeiro amor. Só que não para por aí, irmãos. É dito aqui no verso 5 ainda, que o amor procede do coração puro, mas também de uma consciência boa. O que significa consciência boa? Consciência é uma das partes do nosso espírito, certo? Então, quando nós estamos em caminhos alheios ao Senhor, o que vai acontecer? O Espírito de Deus que comunica com o nosso espírito, ele vai mexer aonde também? Na nossa consciência. Então, uma consciência, como está escrito aqui, boa, é aquela consciência que não está afetada pela transgressão da vontade de Deus. E por fim, nós temos aí também fé sem hipocrisia. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Em outras palavras, trazendo para a nossa linguagem como igreja, significa viver de acordo com aquilo que temos recebido da parte do Senhor, em fidelidade. Irmãos, como essa palavra fidelidade, a gente não dá importância para ela. Mas lá no estudo, a gente estava na casa do Zaqueu esses dias, considerando algo sobre Ezequiel, e Ezequiel a partir ali do capítulo 44. Lá é dito que Israel estava corrompido, os sacerdotes haviam se corrompido, né? Todo Israel, né? E de que maneiras eles se corromperam? Eles seguiram outros deuses. E não apenas o povo, mas os sacerdotes também, os levitas,
seguiram outros deuses, sacrificaram outros deuses, ensinaram o povo a sacrificar a outros deuses. Mas havia ali uma família que não se corrompeu. E essa família era uma família sacerdotal. Ela não seguiu outros deuses. E o que é dito? Esses que foram fiéis, eles oficiarão diante de mim. Mas aqueles que foram infiéis serão restaurados, mas eles oficiarão, eles servirão diante da casa. Isso significa, para nós servirmos diante do Senhor, deve haver da nossa parte fidelidade. Somente aqueles que são fiéis oficiam diante do Senhor. Então, quando aqui é dito uma fé sem hipocrisia, ou seja, eu falo, eu sou bom de fala, mas na hora de viver, eu deixo muito a desejar, né? Também é um elemento que procede do verdadeiro amor, que é a finalidade do cuidado e da admoestação. Então, avançando o texto, verso 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ou seja, assuntos vãos, assuntos sem pertinência. Agora desviando-se do quê? Coração puro, de uma fé sem hipocrisia e de uma boa consciência. Quando nós nos desviamos dessas coisas, a gente vai discutir tudo que é periférico, que não promove edificação, mas promove o quê? Discussão, dissensão, partidarismo e assim por diante, né? Pretendendo, vamos mais, verso 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, essas pessoas quiseram agora ensinar a lei judaica, a lei mosaica, no meio da igreja, fazendo afirmações com bastante firmeza, certeza, de coisas que elas não compreendiam adequadamente. E por que elas não podiam compreender? Porque haviam se desviado do verdadeiro amor, que é o fim de toda a admoestação. Então essas pessoas começaram a tratar a lei como que fosse algo voltado para os justos, como se o justo precisasse da lei para ser justificado. Veja aí os versos que seguem. Verso 8. Paulo vai dizer assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Isso significa que aqueles ditos mestres da lei não estavam utilizando da lei de maneira legítima. Paulo não está criticando a lei. Ele nunca critica a lei, porque ele sabe que a lei provém de Deus, certo? Mas olha como eles estavam usando ela errado. Paulo vai nos falar aqui, verso 9. Tendo em vista que a lei não se promulga, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Perceberam, irmãos? O que estava acontecendo então a esses homens que perdiam tempo com fábulas, com genealogias? Eles queriam impor a lei no meio dos justos, como se os justos precisassem viver pela lei. Quando Paulo vem aqui, diz justamente o contrário. Não se promulga a lei para os justos, né? Então vamos parar um pouquinho aqui, vamos andar um pouco na Bíblia. Vamos começar em Gálatas capítulo 3, para vermos o quanto esse ensino é pernicioso, é terrível no meio da igreja. Gálatas capítulo 3. Eu vou pedir ao irmão que leia inicialmente a partir do verso 1. A lei é incapaz de salvar, mas conduz a Cristo e a fé, ó Gálatas insensatos.
Quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isso que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Tá bom aí. Então vocês perceberam que os irmãos da Galácia, eles começaram bem, porque Cristo foi exposto como crucificado. Quando a gente usa essa expressão, Cristo exposto como crucificado, tem vários conceitos que estão aí dentro. Por exemplo, a justificação pela fé. Porque o Senhor Jesus se entregou na cruz para nos salvar. A obra de salvação, então, foi realizada por Ele. A nós cabe então somente o quê? Crer e receber esta obra. Você vê como que então Cristo exposto como crucificado se opõe ao ensino de justificação pelas obras? Agora, então para que serve a lei? Por que Deus deu a lei? Né? Vamos a partir do verso 15 aí agora, do capítulo 3. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dizar não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então você pôde perceber que Paulo, pelo Espírito, ele dá uma aula aqui para nos ensinar que nós temos que tomar cuidado com esse conceito de lei como então um meio de nós sermos justificados perante Deus. Agora, talvez eu usando a palavra lei seja estranho para nós, mas e se eu usasse assim, obras? Aí algo já seria mais familiar. Então, todas as vezes, irmãos, que achamos que a nossa salvação depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós estamos debaixo do quê? De um regime da lei. Porque a lei era isso. Faça aquilo, não faça isso. Se você fizer, você vai ser justificado. Se você não fizer, você vai ser justificado.
Esse era o ensino. Então aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam ensinando a lei de maneira distorcida em meio à igreja, elas estavam promovendo o quê? A concepção, o conceito de que para a salvação, para a nossa justificação, podemos crer em Cristo, é algo válido, mas precisa ser feito mais alguma coisa para que sejamos aceitos por Deus. Ou seja, as nossas obras contam para a nossa justificação. E aí começa os cristãos a entrar em parafuso. Por quê? Eu vou a todas as reuniões, eu oro todo dia, eu leio a palavra todo dia, e a minha vida está tão atribulada, eu não entendo isso, porque eu estou fazendo tudo direitinho. Você percebe? Quando a gente quer encostar Deus na parede, isso é algo natural, irmãos. Se estiver passando por uma tribulação, você vai ver como você vai ser bem disciplinado nas coisas do Senhor, até que aquela tribulação passe por você, né? Acorda de madrugada, ora ao Senhor, né? Lê a palavra e fica disciplinadinho no meio do desespero, porque a gente quer de alguma forma falar, se eu fizer o que Deus quer, o sufoco vai passar, né? Esses conceitos são próprios, me desculpe se eu estou sendo repetitivo, mas de um ensino de que nós somos aceitos e justificados por nossas obras e não pela fé em Cristo. E é esse cuidado que Paulo está tendo lá em Timóteo. Esses homens que se dizem mestres da lei, eles estão usando a lei de maneira distorcida, eles não entendem o que eles falam, porque a lei de fato é boa, mas ela não foi promulgada para aqueles que são justificados pela fé em Cristo. E nós vimos aqui alguns textos que eu só vou citar novamente para os irmãos em Gálatas, né? A lei é como se fosse um aio. O que é um aio? Um aio era um servo de quando as crianças eram pequenininhas. Esse aio pegava as crianças, levava para o estudo, trazia do estudo, onde essas crianças precisavam, ele era um tutor dessas crianças, esse era o aio, o servo. Então é como se o Espírito de Deus estivesse falando assim, antes que o descendente de Abraão viesse, antes que a promessa fosse cumprida nele, a lei serviu de aio, mas para nos conduzir para uma conclusão. Qual que é a conclusão? Nós precisamos de um Salvador, porque nós não temos condições de nos salvar por nós mesmos. Mas o que aconteceu com o fariseu, com o judaizante? Ele preferiu ficar com a lei, para cumpri-la, para ser salvo por ela, porque aquilo depende da sua capacidade, né? Ao invés de se reconhecer pecador e se render a Cristo. Voltando aqui para as nossas Bíblias, vamos ler mais um texto em Atos, para a gente poder avançar. Atos capítulo 15. Verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não tendo discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Tá bom, Paulo. Então vocês estão percebendo? Desceram alguns de Jerusalém, que estavam no meio da igreja em Jerusalém, para Antioquia. E ali eles disseram assim, muito bem, vocês creram em Cristo, isso é ótimo. Mas para que vocês sejam salvos mesmos, não basta só crer em Cristo. Tem que ter mais alguma coisa. E qual que é essa coisa que eles colocaram aí? Circuncidar, guardar os costumes de Moisés. Então, é muito assim, irmãos, delicado, porque às vezes a gente não percebe que nós estamos fazendo isso e que isso é algo real na vida da igreja hoje.
Pessoas que pregam que, além de crer em Cristo, você precisa fazer mais alguma coisa. É corrente de oração, é jejum, é mais não sei o quê. Né? Então, no aspecto de salvação, nós somos justificados pela fé. Isto é a sã doutrina a qual Paulo se refere. Isto é aquilo que promove edificação e serviço de Deus. Vamos voltar lá em 1 Timóteo. Vamos ler novamente o verso 8 e 9. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Por que é justo? Porque é justificado pela fé em Cristo Jesus. Mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo aquilo que se opõe à sã doutrina. Por que a lei se promulga para essas coisas? Porque, irmãos, nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não é verdade? Nós não andávamos segundo o curso desse mundo, nós não tínhamos prazer nessas coisas. Então, a lei veio para expor essas coisas, para mostrar ao homem, ao sodomita, ao homicida, ao parricida e assim por diante, que eles precisam de um Salvador. Porque a lei julga essas questões. Por isso que ela foi feita, então, para aqueles que não foram justificados, para que eles percebam a necessidade de se aproximar de Cristo e de serem salvos por Ele. Por isso que a lei foi promulgada para isso. O que é sodomita? Vamos pegar um assunto bem assim, real, né, nesses últimos dias, né? Sodomita aqui, para o qual a lei foi promulgada, são homossexuais. Isso é ser sodomita. Então, nós temos o ensino da parte, eu já comentei isso com os irmãos porque vi numa reportagem, não acreditei, pesquisei de novo e localizei novamente, que o Papa fez a seguinte declaração a um homossexual. Ele disse assim: se Deus te fez assim, fica em paz. Agora eu pergunto para os irmãos, Deus fez alguém homossexual? Deus criou tudo perfeito, tudo bom, né? Mas o pecado distorceu a natureza, o universo e o próprio homem, não só nos assuntos relacionados ao homossexualismo, mas em todos os assuntos, irmãos. Nós vemos que as pessoas aí tirando as suas vidas por desespero, por não terem esperança. Pessoas com problemas psicológicos terríveis. Vi uma reportagem ainda ontem sobre um homem em Nova York que ele não sabe o que ele é. Ele quer ser neutro, porque ele não sabe se ele é homem ou se ele é mulher. Aí ele quer que na certidão de nascimento dele venha sem o sexo masculino ou feminino. Porque o homem está perdido, porque o pecado tem corrompido o homem em todas as esferas. Não é verdade? Então, essa expressão lei aqui, nós temos que tomar cuidado com ela também. Verso 10, vou repetir aqui porque eu quero destacar um ponto. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo que se opõe à sã doutrina. O que é sã doutrina? O que é algo são? Algo que é saudável, não é? Então, o que é uma doutrina saudável? É algo que tem vida, é algo que é da parte do Senhor, é genuíno da parte do Senhor. Então, todas essas coisas, eu vou repetir para os irmãos, nos atermos a fábulas, especulações, ficções, histórias, a genealogias e todos aqueles assuntos que gravitam assim na periferia, ao invés de nós irmos para o centro,
O que isso traz para nós? Isso traz para nós prejuízo, doença espiritual, porque se opõe à sã doutrina, aquilo que tem vida, nos causa morte. Nós estamos buscando essas coisas, né? Verso 11. A sã doutrina, então, olha aí, é segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então a doutrina, ela tem como a sua fonte, essa sã doutrina, a própria verdade do evangelho, né? Evangelho significa o quê? Boas novas. E quais eram essas boas novas? Nós estávamos perdidos e agora fomos achados, fomos salvos pela obra que Cristo realizou. Isso é a boa nova. A gente se afasta dessa simplicidade muitas vezes, né? Eu quero ler com os irmãos aqui para nós encerrarmos, já que estamos falando dessa contraposição entre aquilo que é um ensino diferente, uma doutrina diferente, que tem muitas vezes mistura com misticismo no meio das igrejas, com teologia da prosperidade, em contrapartida à doutrina sã. Então eu peguei aqui alguns ensinos que as igrejas têm praticado, e eu quero ler para os irmãos. Vamos lá. Então há um ensino chamado confissão positiva. O que é a confissão positiva? É aquilo, não, se você tiver fé, você vai alcançar tudo o que você quer. Se você não está alcançando os seus objetivos aqui na Terra, é porque falta fé para você, você tem pouca fé. Isso é confissão positiva. Veja o que se chegou a declarar em uma denominação aqui no Brasil. O Espírito Santo nos fez compreender. Então esse homem que estava ensinando isso, ele assumiu a posição de que o Espírito de Deus tinha revelado isso para ele. Que o dinheiro na sua obra é o sangue da igreja do Senhor Jesus. Ou seja, o dinheiro é aquilo que move a igreja de Cristo. Vamos mais. Dentro dessa questão ainda da confissão positiva, né? A teologia da prosperidade ensina que ser pobre é uma maldição e que todo cristão deve ser rico materialmente. É o que está sendo ensinado aí. Outra, para os mestres da fé que pregam essa confissão positiva, um crente nunca fica doente. Se ficar, é porque ele está em pecado ou falta-lhe fé. Então, se um cristão adoece, alguma coisa está acontecendo. Ou pode ele estar em pecado, ou pode ele estar enfraquecido na fé. Porque se ele tiver fé, ele não padecerá de nenhuma doença física, emocional, psicológica e etc. Agora vocês imaginem o seguinte, irmãos. Uma pessoa com depressão dentro de um lugar em que se ensina isso. O que ela vai pensar? Então, para mim, não tem mais jeito. Eu não tenho vontade de fazer nada. Nada para mim me traz felicidade. E a culpa disso tudo ainda é minha, porque falta fé para mim. Porque se eu tivesse fé, eu não estava padecendo dessas coisas. Vocês percebem? Veja mais. Aquilo que eu falei, misticismo. Utilização de objetos nos cultos. Rosa ungida, aliança ungida, lenço ungido, água do Rio Jordão, azeite do Monte das Oliveiras, sarça, areia da praia da Galileia, varinha de Jacó, galho de oliveira do Monte das Oliveiras, folha da árvore da vida, túnel do amor, fitinhas no pulso, copo d'água em cima do rádio da TV. Vocês nunca viram alguém fazer isso? Isso é para nossa tristeza, porque as pessoas têm preferido as fábulas, o que é místico, à verdade.
Então, nós temos, se você pesquisar na internet, no YouTube, algumas reuniões, é abençoando saco de cimento para você construir sua casa, é abençoando vassoura para você varrer tudo aquilo que é negativo da sua vida. O sal, né? Então, irmãos, são situações que estão presentes para a nossa tragédia, porque nós temos que compreender a igreja não apenas como uma parcela que se expressa numa cidade. Nós temos que compreender a igreja do ponto de vista universal. Em outras palavras, tem pessoas que estão praticando essas coisas que são crentes, que têm a fé em Cristo e que buscam o Senhor, mas estão ensinadas também, olha lá, Cristo mais alguma coisa a essa doutrina, né? Maldição hereditária. Então vejam que um grande líder aí, né, chamado líder, ensina sobre maldição hereditária. Os chamados espíritos familiares ou maldições hereditárias são uma terrível realidade. Mesmo após a conversão, eles continuam atuando, pois Deus trata com o nosso espírito primeiro. Precisamos, antes de tudo, localizar a maldição ou maldições que têm acompanhado a nossa família desde os tetravós. Isto não é difícil, basta fazer um levantamento de nossos ascendentes que já morreram e descendentes vivos e detectar se houve ou se está havendo alguma incidência anormal, tal como doenças malignas, alcoolismo crônico, adultério, separação de casais e famílias, diabetes, leucemias, asmas crônicas, reumatismo, artrites, ataque repentino de ira, raiva e violência, desonestidades, né? E assim ele vai. Em outras palavras, se eu, transgredindo a palavra de Deus, sou infiel ao meu cônjuge, é porque é muito mais fácil dizer o quê? Não, isso é porque é uma maldição hereditária, né, que vem aí de avô para bisavô e assim por diante. Então as pessoas têm transferido a responsabilidade das suas condutas para as chamadas maldições. Mas o que a palavra diz? Ele se fez maldito por nós, né? Então quando ele se entregou na cruz, ele nos libertou do cativeiro. Não tem maldição para aqueles que foram libertos. Ou Cristo liberta pela metade. Vou libertar você aqui, vai manter você prisioneiro da maldição das drogas, porque isso é um espírito maligno que está em você. E você vai continuar com isso daí. Você vê, irmãos, como que isso beira a loucura, mas as pessoas estão cegas, preferindo a dar ouvidos a esse misticismo. Aí se reúne para fazer orações, né? Tem cultos, eu já ouvi falar, que há uma pessoa possessa de demônios, ao invés de expelirem o demônio, sabe o que eles fazem? Amarra a pessoa na cadeira e interroga o demônio, querendo saber o nome dele, de onde ele veio, qual que é a finalidade dele. Então isso parece ser engraçado, mas é o que produz o ensino contrário, o ensino diferente, a doutrina diferente ao Evangelho, essas coisas que produz no meio da igreja, é do meio do povo de Deus, da igreja. Eu não estou falando lá do terreiro, né, de macumba, eu não estou falando lá do centro espírita, nada disso não. O povo de Deus tem sido mais místico do que essas seitas que tem por aí, né? Vamos mais, porque o absurdo ainda está por vir, o maior absurdo. Há um ensino hoje que diz assim: Jesus era rico. E aí ele vai fundamentar da seguinte forma: Jesus estava manuseando dinheiro grande, porque seu tesoureiro era um ladrão. Ora, não me venham dizer que um ministério que se dá ao luxo de sustentar um tesoureiro ladrão movimenta alguns centavos. Era preciso muito dinheiro para operar aquele ministério, a ponto de Judas se deixar subverter. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Jesus
era muito rico financeiramente. O ministério de Jesus angariava muito dinheiro, tanto é que Judas ficou metendo a mão no dinheiro e ninguém sequer descobriu de tanto dinheiro que se movimentava, né? E mais, Jesus tinha uma ótima casa, uma casa grande, grande o bastante para que houvesse companhia à noite com ele na casa. Então Jesus era rico e tinha uma mansão, né? Então as pessoas usam esse tipo de ensino para dizer o quê? Se Jesus era rico, se Jesus tinha mansão e você é filho de Deus, o que você está fazendo nessa casa de madeira ainda? Né? Então esses são os ensinos. Vou pegar um último, tem vários. É dito assim: desde o alvorecer dos tempos, Satanás tem, se desdobrado para apresentar a mentira que meros homens podem se tornar deuses. Aí vai vir para o ensino aqui, ó. Você é tanto uma encarnação de Deus quanto Jesus Cristo foi. Cada homem que nasceu de Deus é uma encarnação. E o cristianismo é um milagre. O crente é uma encarnação tanto quanto foi Jesus de Nazaré. Cachorros geram cachorros. Gatos geram gatos. E olha aqui, Deus gera deuses. Então tem sido ensinado hoje, no meio do povo de Deus, que nós cristãos somos deuses. Né? Fábulas, misticismo, genealogias, distorção da lei. São coisas que foram combatidas por Paulo, exortando e pedindo a Timóteo que exortassem as pessoas que não se dedicassem a essas questões. Então nós precisamos depender do Senhor, irmãos. Eu vou parar por aqui, porque muitas vezes isso pode estar acontecendo no nosso meio. Eu falei coisas grosseiras, mas pode estar acontecendo no nosso meio. Nós não estamos isentos a isso, né? E nós não percebemos. Que o Senhor nos ajude para que nós tenhamos, da parte do Senhor, uma familiaridade com a sã doutrina que procede do Evangelho da glória de Deus, que vai dizer sempre a centralidade de Cristo e da sua obra, né? Amém?